Uma história do Juiz Dredd que irrita os nerdolas. O filme com Stallone? Pelo menos eu tenho cabelo. Não, América. Ah, Bom, publicada originalmente em 1990, escrita pelo próprio criador do personagem, né, John Wagner, ilustrada pelo Colin McNeil. América, ela é uma história que, assim, já se falou muita coisa sobre ela aí em vários outros canais que abordam quadrinhos, porque ela ganhou uma publicação aqui pela Mitos, já faz um tempo, né? Ela saiu em capa dura, aí ela saiu novamente aqui no Essencial Volume 2, e ela é uma história especial por vários motivos, né? Mas principalmente, na minha humilde opinião, porque a gente está sempre comentando sobre aquele problema do público médio, sobre interpretar determinados personagens de acordo com a intenção dos seus autores, né? Então a gente tem inúmeros casos aí que já passaram por Formiga Cast, por Formiga na Tela e tal. Capitão Nascimento, os caras do Tropas Estelares, o próprio Robocop, né? Que é, de uma certa forma, bastante influenciado pelo próprio Juiz Dredd. E, enfim, o próprio Juiz Dredd, né? Ele entra nessa categoria de más interpretações por ser o herói, é o representante de um sistema perfeito que muitas dessas pessoas que leem quadrinhos, elas entendem que isso seria um modelo ideal de sociedade, né? Quando, na verdade, seus próprios autores estavam colocando uma sátira ácida sobre o fascismo, sobre abuso de autoridade, e tudo mais que para nós é bastante óbvio, né? Mas para muitas pessoas não é. E a América, ela é uma das histórias assim que eu vejo muitas vezes ser recomendada como um bom ponto de partida para o personagem. Eu não poderia concordar mais, por quê? Porque se um cara começa a ler Juiz Dredd por América, não vai ficar dúvida sobre quais são as intenções. A gente está falando de uma história de 1990. É incrível que 30 anos depois ainda tem a gente que confunda isso, que ache que é um personagem anti-lacração e tudo mais, que, sabe, nossa, eu vou lavar minha alma da lacração lendo Juiz Dredd. Meu, nada mais equivocado do que isso, né? Nada mais, como é que se diz, que denote mais falhas interpretativas do que isso. Agora, quando você pega América, todo esse castelo de cartas ideológico cai por terra e as coisas ficam claras, né? na sua introdução, eu acho que você falou o que é mais importante sobre a América, porque Juiz Dredd realmente ele cai nessa vala de personagens que são uma sátira. É algo que nós falamos constantemente. O que é uma sátira? É você tomar um posicionamento e extrapolá-lo ao ponto de explicitar a crítica a ele. Toda sátira, assim, de um ponto de vista lógico, ele é quase como uma falácia do espantalho, mas assim, intencionalmente construída dessa forma. E quando a gente fala que é um personagem que ele é mal interpretado, ele é mal interpretado na medida em que nós tomamos o Juiz Dredd, não é nem assim como uma questão de, tipo, a gente necessariamente acredita nas coisas que ele diz. Não, as pessoas que o interpretam mal, normalmente o interpretam mal como se fosse um super-herói, como se fosse um personagem deliberadamente alienado e alienador, etc, etc. Assim, em que pese que a escrita do John Wagner, ela sempre tenha sido sarcástica, irônica, uma sátira, propriamente dita, na quantidade de histórias que a gente tem do Juiz Dredd, a gente está falando de um personagem que foi criado em 77, até que seja, a história foi publicada em 1990, mas assim, o argumento para 2022 permanece válido. Assim, no decorrer dessas histórias, na continuidade dessas histórias, essa sátira, essa ironia, esse sarcasmo que existe na escrita, ele pode se diluir, ele pode se perder. A gente acaba interpretando o Juiz Dredd como um personagem estritamente de ação, de aventura, e o que eu acho que existe de mais relevante em América, inclusive você reforçou algo que muita gente diz, é um bom ponto de partida para a gente entender o que é o Juiz Dredd, né? É uma boa primeira história para ser lida. E ela é uma boa primeira história para ser lida porque ela não utiliza aquilo que caracterizou o Juiz Dredd e que torna explícito aquilo que ele realmente é.
o véu dessa sátira, ele é suspenso e nós vemos o personagem pelo que ele realmente é. Não tô nem dizendo como persona, né? Um arrombado, sabe? Sendo um cuzão, tratando as pessoas como lixo, etc. Não é nem a persona, mas assim, política, ideológica, sociologicamente falando, ele representa aquilo que ele é. O braço forte de uma lei que não distingue a justiça, que não distingue a moral, que não distingue nada que não seja o exercício do poder. Eu acho que a América é a história... Acho que o argumento é justamente esse, pensando assim dessa forma. A América é a história que define e apresenta o Juiz Dredd melhor como aquilo que ele é. Um braço estupidificante e opressor do poder. E é importante que a gente saiba que ele é isso, para que a gente possa, de fato, entender a sátira que ele representa. Assim, até esteticamente falando, estética em termos de filosofia, normalmente para você criar uma sátira, é preciso você entender o argumento inicial. Você cria uma sátira com base em algo que já foi dito anteriormente, com um argumento que já foi posto. Entendeu? É como eu disse, uma sátira funciona quase como uma falácia do espantalho. Para você criar uma falácia do espantalho, você precisa, primeiro, estabelecer alguma coisa para que ela possa ser extrapolada, para então se tentar desqualificá-la. A América funciona dessa mesma forma, para que a sátira do que o Juiz Dredd funcione até melhor, ler América primeiro é importante. Então eu sou completamente a favor desse argumento que você colocou, apresentar o Juiz Dredd através de América, para que a gente entenda o que ele é, para que posteriormente, lendo depois as outras histórias dele, a gente entenda que aquilo é de fato uma sátira em cima daquela crítica que foi inicialmente feita. E a gente já estava pulando a sinopse, né, para variar. Não me diga! A gente não vai dar o spoiler, evidentemente, porque é um prazer para qualquer pessoa pegar essa história assim, sem saber muita coisa, sabe? Chegar no final, ser surpreendido de alguma forma. Eu acho que a gente não pode privar quem não leu desse prazer. Mas a América, ela é uma visão assim, muito crítica, né, antes de entrar na sinopse propriamente dita, ela é uma visão crítica, assim, os britânicos dão sua visão sobre como a terra da liberdade, né, os Estados Unidos, no caso, foram pervertidos, né, e isso através de uma personagem feminina chamada América e seu amigo, né, o Bennett Beanie, que crescem juntos. Ela se torna uma revolucionária, ele se torna um burguês alienado, até que eles se reencontram depois. Eu tô evitando entrar em detalhes, porque senão a gente acaba caindo no spoiler. Depois, um reencontro que vai ter desdobramentos trágicos e um final que eu acho assim absolutamente brilhante, que não cabe a gente dar mais detalhes, mas eu acho que com poucos elementos, e até alguns que soam um tanto óbvios hoje, né? Mas a gente não pode deixar de observar que essa história já tem mais de 3 décadas nas costas. A gente tem aí uma analogia assim muito clara, muito direta e com todos os elementos que compõem justamente a esquematização social de quem, sei lá, pensa no que realmente está acontecendo, né, que não se aliena, e por outro lado, alguém que, por conta de um sucesso financeiro, né, um sucesso, assim, um destaque social a mais, ele acaba se achando à parte daquele sistema. Mas é justamente esse tipo de pensamento que vai ter uma consequência. Não sei diretamente se é esse pensamento, tá? Mas a ligação entre os dois personagens, né? Eu acho que ela é simbólica, porque você tem a revolucionária e o endinheirado alienado, né? Mas de uma certa forma, né? De novo, evitando spoiler, esses dois eles estão tão intrinsecamente ligados, não só na sua origem, mas nas suas histórias de vida, que no final a gente tem aquilo que eu acredito que seja o argumento perfeito, que poucos norte-americanos seriam capazes de colocar num quadrinho, né? Então fica essa tarefa para os britânicos, né? Representar essa questão do autoritarismo, não só nos Estados Unidos, mas colocado como o baluarte de um autoritarismo emergente que a gente vê aí cada vez mais se recrudescendo.
E é engraçado a gente falar, cara, eu tenho que fazer essa observação também aqui, porque é engraçado a gente falar de Estados Unidos e até a história mesmo, né? Mostrar a família da América falando, não, nós viemos aqui, viemos para cá, para essa terra por conta dos seus valores, porque é a terra da liberdade e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar, cara, que isso é tão irônico, tão cínico e tão hipócrita, né, dizer isso nos dias de hoje, e mesmo naquela época também já era, porque a gente precisa lembrar que os Estados Unidos, ele permite, em nome dessa liberdade, manifestações de organizações nazistas. A Alemanha não permite, proíbe, né? Então, talvez um desavisado falasse, a Alemanha é mais autoritária, mas na hora que a gente vê o cenário todo, quem é mais autoritário? São bastante evidentes essas contradições dentro dessa história. O espectador esteja se perguntando, pô, mas onde o Juiz Dredd se encaixa nisso? Ele se encaixa naquilo que eu mencionei na minha primeira fala. Ele representa essa estrutura de poder vigente. Ele é o cara que é o braço forte dessa estrutura de poder que existe contra aqueles que tentam suplantá-lo, que tentam subvertê-lo. Nesse interim, gente, a gente não precisa entrar em spoiler, em detalhes, para vocês entenderem que a linha moral na qual essas pessoas vão agir é, no mínimo, cinzenta. E o Juiz Dredd é um personagem que é deliberadamente preto no branco. E isso necessariamente resulta em tragédia. Porque quando você não entende as nuances nas quais as pessoas existem dentro de uma sociedade e como as estruturas de poder vigente mantêm essas nuances funcionando em benefício próprio, e você simplesmente executa a lei sem manter em mente ideias como a de justiça e de moral, desnecessário dizer, gente, isso também não é um spoiler. O elo mais fraco é sempre o que rompe, e a gente sabe onde fica o elo mais fraco. Então, assim, Juiz Dredd América, de muitas formas, é uma história meio óbvia naquilo que ela vai representar, mas o impacto, a intensidade que ela apresenta, nem por isso é menor. O John Wagner ele não está economizando do que ele está tentando dizer. E sobre o próprio Wagner, retomando aquilo que você falou da questão dos britânicos e dos americanos, existe um relacionamento entre britânicos e americanos que é um relacionamento irônico, vamos chamar dessa forma. Porque os Estados Unidos se tornaram uma nação lutando contra a opressão do Império Britânico, né, o império onde o sol nunca se põe, aquele tralalá todo, e eles se tornaram a terra da liberdade, uma das primeiras democracias contemporâneas, etc, 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 apenas para, um século e meio depois, se tornarem a maior força imperialista do mundo. Colonizadores, tanto militarmente, quanto ideologicamente, quanto economicamente, e eles se tornaram apenas a versão 2.0 daquilo que o Império Britânico foi um dia. Então, quando o Wagner está fazendo uma crítica da América, eu acho que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas nações, pouquíssimas culturas têm tanta propriedade para fazer uma crítica do imperialismo americano quanto os próprios britânicos, porque eles são o outro lado dessa moeda. Eu acho que também, em certa medida, não exclusivamente por isso, lógico, mas Juiz Dredd América acaba sendo tão intenso, tão impactante, concordo com o Daniel, porque foi escrito por um britânico, mas não somente porque os britânicos têm talento para escrever quadrinhos. Não, mas porque o ponto de vista sobre o imperialismo vindo de um cara, principalmente, né, caras egressos da 2000 AD, que, assim, embora não tivesse, sabe, uma linha ideológica completamente definida e estrita, eles claramente compartilhavam o mesmo lado dessa bússola ideológica e moral. E com o John Wagner não é diferente. É de se esperar que ele se posicione dessa forma, mas por tudo que a gente disse até agora, eu acho que toda a trajetória do personagem, América, é uma das histórias mais importantes do Juiz Dredd, se não, aí eu não sei se você concorda comigo ou não, se não a mais importante, porque é a história que melhor representa aquilo que o Juiz Dredd representa. Né? Eu sei que parece um pleonasmo, mas eu espero que o amigo espectador esteja me entendendo.
Aqui ele é o sistema, né? O sistema, ele é um personagem, sempre foi, no caso, mas aqui a gente não tem aquele... Primeiro que a gente tem um peso muito grande nas coisas, em personagens periféricos, né? Que não são os personagens título, né? No caso, a América né? Que existe aí uma ironia, né? De América lugar e América personagem da história também. Só que aqui não vai ter aquelas coisas que a gente, sabe, estava acostumado e até hoje vê muito, né? O Juiz Dredd prendendo Papai Noel e tudo mais, que isso é feito pra gente, sei lá, dar um sorriso nervoso. Na hora que vê, a gente se diverte. Tem muitas coisas ali pra gente pegar, só que aqui ela é muito mais dramática. Ela é uma história que caberia na via inversa das versões cinematográficas do Dredd, né? Que focaram só na ação, eu quero um herói pra fazer franquia e tudo mais, não tem o tom de sátira em nenhum dos dois. Bom, existe um longa do Dredd só, né? Sim! O meu! Beleza. O Dredd do Karl Urban, ele tá lá só pra meter tiro em marginal e acabou. A gente tá vendo um herói de ação que se tirasse o capacete, botasse outra roupa, botasse outro nome na corporação, tava tudo certo pra nós, né? Então, é meio que um skin só de Juiz Dredd. Aqui a gente tem o Juiz Dredd dentro de um contexto assim mais sombrio, não que o contexto dele já não fosse sombrio, mas aqui todo aquele verniz que o Verhoeven adorou colocar no Robocop e funciona muito bem ali, está completamente despido disso, que é justamente para a gente pensar nas trajetórias desses personagens e como eles interagem com esse sistema. Sabe quando você vai fazer entrevista de emprego, ou quando outra pessoa vai fazer entrevista de emprego e fala assim, um defeito. Aí o cara, eu sou muito dedicado, né? Aí as pessoas pensam assim, porra, mas aí está distorcendo o negócio, porque ser dedicado não é um defeito. Não, em excesso, sim, é um defeito, né? Tudo quando se torna uma obsessão é um defeito. E no caso do Dredd, para mim, dentro de um sistema desses, então, não preciso nem falar. É a mesma coisa que a gente pegar, isso é uma coisa que os próprios norte-americanos sacaram ali na virada dos anos 60 para os 70 no cinema. Porque, assim, você tem filmes como Bullitt ou Operação França, em que os policiais, eles não são corruptos. Mas eles são corretos por causa disso? Absolutamente não. Em Operação França você tem um cara que é um mau policial justamente pela sua dedicação excessiva ao seu trabalho. Então acho que isso casa perfeitamente no Dredd. É um personagem assim que a gente não precisa nem falar por que ele ainda tem tanta força, né? Porque continua contemporâneo, cara. Continua dando pano pra gente falar dessas coisas. Ele não soa anacrônico em momento algum. A metáfora, a analogia, elas se mantêm. E é isso, né? Embora eles discordem de muita coisa entre si, tem uma coisa que dois dos maiores pensadores do jurismo na filosofia contemporânea, eles entendem mais ou menos da mesma forma. Tanto o Hans Kelsen quanto o Norberto Bobbio, eles escrevem sobre algo que eu já falei aqui no programa, mas eu vou reforçar e dessa vez focar estritamente nisso, pegando esse gancho do que você acabou de falar. Essa dedicação excessiva é um reflexo do que a lei, de um ponto de vista soberano, ela representa. Toda lei, quase por definição, ela age de forma robesiana. Ela é a representação do monopólio da violência que o Estado possui para, em tese, manter a ordem, né? Mas, de novo, reforço aquilo que eu mencionei anteriormente, sociedade, a existência humana não funcionam preto no branco. Existem diversas nuances, diversas zonas cinzentas, principalmente quando você existe dentro de um sistema, dentro de uma engrenagem político-econômica, que tem por definição o exercício e o incentivo à desigualdade, seja ela em termos de poder, seja ela em termos de capital. Se você aplica a lei sem a capacidade de distinguir moralmente, eticamente, o que é justiça, necessariamente você vai ser um mau agente da lei. Que é exatamente o que você falou, esses personagens que você citou, essa coisa da dedicação excessiva é uma dedicação mal posicionada, é uma dedicação mal interpretada. Se você apenas age de acordo com a lei,
uma hora ou outra você vai prejudicar alguém. É necessário lembrar que as leis, elas têm que ser vistas como algo orgânico. O Estado tem que ser percebido como uma manifestação do corpo político da sua população e não como algo durkheimiano, como uma nuvem que paira sobre nós e que comanda de cima para baixo. Porque é dessa forma que a estrutura de poder vigente, ela realiza sua manutenção. Porque ela sempre, de novo retomando Hobbes, vai ter o monopólio da violência. Outorgado por nós, pessoas dentro do Estado ou não, cidadãos ou não. Então, quando a gente fala da dedicação excessiva do juiz Dredd, a gente está falando dessa dicotomia, dessa idiosincrasia entre lei e justiça, que esses juristas, que são caras que assim, são lidos, né, é a literatura básica, é o básico do básico de quem estuda, por exemplo, direito, em praticamente todo o Ocidente, eles ensinam. E por que eu estou mencionando isso? Porque o fato de que nós vivemos em um sistema, em uma estrutura de poder vigente, que continua partido, que continua deliberadamente marginalizando para que possa oprimir, abusar e usar, é um reflexo de que quem também pratica o jurismo, seja como agente na rua, seja dentro de tribunais, seja representante da esfera jurídica dos três poderes em uma democracia, quando isso existe, né? Aqui a gente está falando da América, então é lícito falar disso. Mas assim, quando essas pessoas não conseguem fazer essa distinção, existe a opressão. E o juiz Dredd, ele, principalmente, durante toda a sua trajetória, ele é uma sátira disso que eu estou dizendo. Em América, ele é explicitamente isso. Ele é a lei. Ele diz isso, é um dos bordões dele, eu sou a lei. Não fica mais claro do que isso. E quando ele diz, eu sou a lei, esse é o subtexto que está ali dentro. Quando o juiz Dredd diz, eu sou a lei, ele está dizendo, eu não me importo com justiça, eu não me importo com moral, eu não me importo com contexto, eu não me importo com a sua posição social. A lei vai ser aplicada em toda a extensão da sua austeridade. Não importa quem você seja, não importa o que você faz, o que você faz. E é assim que inocentes acabam tendo a sua liberdade cerceada, é assim que inocentes acabam morrendo, e é assim que aqueles que estão fazendo a coisa certa acabam se tornando terroristas, inimigos do Estado, e por aí vai. Qualquer que seja a alcunha, a pecha pejorativa que aqueles que se beneficiam das estruturas de poder vigente usam para deslegitimar a ação dessas pessoas. Sendo tão claro quanto eu posso ser, juiz Dredd é a lei inimiga. O inimigo do bom senso, ela é a inimiga da justiça, ela é o inimigo da ética. Então, assim, por todos esses motivos, é interessante ler Juiz Dredd América, voltando àquilo que a gente estava falando lá no começo do programa, porque muita gente vê o Juiz Dredd como um herói, como um super-herói. E em Juiz Dredd América, eu acho que não fica mais claro o quanto o Juiz Dredd é, na verdade, o inimigo. Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre América do Juiz Dredd. Essa edição aqui traz outras histórias também muito bacanas. Vou deixar o link para compra aí na descrição do vídeo. Se você já leu, comenta aí, compartilha o vídeo, dá um like, por favor, se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito, não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, é apoia.se/Formiga Elétrica, vê se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar nossa qualidade técnica. Tem programa de recompensas para apoiadores. Nosso podcast lá do Anchor sai primeiro no grupo de apoiadores, tá? Antes de ser publicado nas plataformas. Então dá uma olhada lá que é muito legal. Beleza? Então é isso, a gente fica por aqui, até quarta-feira. Valeu!